De todas as emoções que o ser humano apresenta, o ciúme é um dos mais comuns. Ciúme em relacionamentos, nas amizades, com bens materiais e até mesmo no ambiente de trabalho são bastante percebidos na população brasileira. Mas por que as pessoas sentem ciúmes? Ela sente ciúme porque ela acha que o outro pertence a ela. Então, quando ela fica insegura porque ela pode perder a posse do outro, ela sente ciúme. O ciúme envolve 3 pessoas ou mais. O sujeito ativo, que é aquele que sente, o sujeito passivo, que é aquele por quem sente, e as pessoas que são a causa do ciúme. Você é ciumenta? Não, não sou ciumenta. Normalmente, que tipo de ciúmes que você costuma ouvir das pessoas que elas têm? Geralmente, marido, filho, né? As sogras reclamam muito. Você é ciumento? Um pouco. Que tipo de ciúme que você já sentiu? Traição. Acho que ciúme nenhum eu tive, assim, porque acho que cada um... Ai, não sei nem dizer por que eu não tenho ciúme. Você emprestaria um carro recém-comprado para uma melhor amiga sua? Sim. E você é ciumento? Não sou muito, não. Não me apego. Se a gente confia, né, aí não tem por que ter ciúme. E o que as pessoas fazem para controlar o ciúme? O que você tenta para controlar os ciúmes? É muito difícil controlar os ciúmes, hein? É difícil. Muito difícil. Se o ciúme pode influenciar de uma forma negativa no ser humano, então por que algumas pessoas continuam tendo esse tipo de sentimento? Primeiro porque o ciúme é uma coisa de marcação de território, extremamente primitivo. Quando o ser humano, quer dizer, ele virou de animal, que algumas crenças têm, e virou gente, então se delimitava um território. Aquilo que pertencia ao território é algo extremamente primitivo. Então, quando alguém sente ciúme do outro, é como se o outro está vindo alguém lá e tirar do seu território. Mas com que exatamente o ciúme está relacionado? O ciúme ele está relacionado normalmente à posse sobre como se fosse outra pessoa, um objeto. Então, se sente ciúme daquele objeto, porque aquele objeto é meu. E eu tenho dificuldade de compartilhar aquele objeto que no caso seria o outro. Porque as mulheres elas têm a intuição de que algo está errado? Primeiro que as mulheres elas pegam detalhes nas coisas do dia a dia. E quando algum indício fica diferente do que elas estão acostumadas, então elas percebem que algo está diferente, então desperta o ciúme, né? Tem um ciúme para bem material, né? Normalmente quando uma pessoa compra alguma coisa, a outra fica com ciúme porque ela conseguiu adquirir aquele bem material. Por que acontece isso? Por que as pessoas têm ciúmes com bens materiais? Nós podemos dizer muitas vezes ciúme quando está ligada a pessoas de ordem familiar. Um irmão comprou um produto que o outro gostaria, ou marido, ex-marido, ex-mulher, então realmente nós colocamos ciúme da posse. Quando é fora, aí a gente coloca que é inveja, porque como que aquele outro tem e eu não tenho? Então aí que ocorre isso, o ciúme do bem material alheio, que dá uma de impotência, como é que aquele outro consegue e eu não consigo. Aí eu tenho que analisar o que está acontecendo comigo para eu ter esse sentimento. Independente de como seja concebido, o ciúme deve ter limites para não invadir a individualidade do outro. Portanto, não exagere e desta maneira não prejudicará a outra parte e nem a você mesmo.